Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1, a TV de Mogi Guaçu. Queria falar um pouquinho o recadinho dos parceiros, né? Restaurante Morro Vermelho. Se você quer uma refeição saborosa, ela é totalmente preparada ali dentro das normas, né? Você vai gostar. Tem nutricionista responsável, tem cardápios variados todo dia. Vai no restaurante Morro Vermelho. Eu vou lá sempre, sou muito bem atendida. Procura a Caroline e fala assim: Caroline, eu vim no Mogi Guaçu do Futuro e vim tomar um café com você. Ela vai tomar um café com você, vai apresentar ali todo o rodízio. E se também você tem uma empresa, né, escolas, hospitais também, que ela já fornece alimentação para esse tipo também de negócio. Então, o restaurante Morro Vermelho, que está aparecendo os contatos aqui embaixo, e Mogi Guaçu do Futuro, é uma parceria de sucesso. Então, vamos lá. Rota Celulares. A Rota Celulares, eles trabalham com notebooks, celulares, acessórios, manutenção. Então, se você quiser, você pode fazer uma visita nas 3 unidades da Rota Celulares. Descendo a Avenida Mojimirim, vem do Mojimirim, poxa, tem uma lá, você vai encontrar um pouquinho antes da rotatória do Tabajara. Também tem uma no comecinho da Washington Luiz, Rota Celulares, e no estacionamento do supermercado do Jardim Novo, lá no Ponto Novo. Então também tem as 3 unidades que você pode chegar com o seu aparelho, o seu equipamento, opção de acessórios, e você vai ser muito bem atendido. Então, Rota Celulares, que está aparecendo no contato aqui embaixo, e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E a Suelen Salgados. A Suelen Salgados também presenteou a gente nessa gravação hoje com os salgados maravilhosos que ela faz. Então, eu incentivo você que está com aquela fominha aí, entrar em contato com os contatos aqui, que estão aqui embaixo e chama a Suelen Salgados e fala: Suelen, manda para mim um salgadinho, você não vai se arrepender, tá? Os preços são bacanas e muito bom. Então, Suelen Salgados, nos contatos que está aqui embaixo, e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E hoje eu vou bater um papo com uma pessoa bem bacana, um palmeirense, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que é o Cássio Luciano dos Santos. Ele é secretário de Assistência Social de Mogi Guaçu. E aí, Cássio, tudo bem, meu amigo? Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Vamos bater o papo. Vamos lá, né? É legal porque, assim, é um super bate-papo que a gente gosta de fazer, porque a gente sempre tenta sugar das pessoas uma história que inspira as pessoas. E tenho certeza Legal. que alguma coisa que vai sair de você vai ser muito importante, além de muita coisa que a gente já sabe, substancial que você faz para Mogi Guaçu. Então, tenho certeza que quem está aí do outro lado vai ouvir a sua história e vai falar: pô, que legal. Né? A gente já trouxe pessoas aqui, só para você ter uma ideia, a gente já trouxe pessoas aqui que, sei lá, falamos por 1 hora. Mas uma palavrinha que toca a pessoa que está aí do outro lado, pô, me incentivou a fazer alguma coisa, a abrir um negócio, a estudar mais, ou a ser como ele, porque é um bom exemplo. Então, tenho certeza que uma pessoa como você, a gente vai trazer algo, extrair coisa muito boa. É isso aí. Eu já vou me sentindo velho, né, quando vai falando desse jeito, né? Porque É mesmo? é experiência de vida, né? E a experiência de vida é só com idade, né? É verdade, E né? aí, assim, quanto mais a gente vive, mais a gente tem experiência para Pô, contar. e que geração que a gente tá, às vezes tem uns garotão e não, eu sei, mas é complicado, né? Tem uma geração aí que também tem que pensar um pouquinho a respeito de aprender mais e tal. Mas, ô Cássio, vamos lá. A pergunta que eu faria para todo mundo que estivesse conhecendo hoje, como estou conhecendo pessoalmente você hoje aqui, né, nos estúdios da MDTV, faço a pergunta que qualquer um do outro lado que estivesse conhecendo você ia fazer. Quem é você, cara? Você veio da onde? Suas formações? Você é aqui de Mogi Guaçu mesmo? Quem é você, meu amigo? Bom, eu sou o Cássio Luciano dos Santos. Gosto, para economizar, a gente fala Cássio Santos. Tá, né? Sou formado em administração de empresa. Eu nasci em Jundiaí. E aos 10 anos de idade, meu pai veio transferido pela empresa e viemos a nossa família para Mogi Guaçu. Então, estou aqui desde 1983, mais ou menos 84. Então, estou hoje com vou fazer 52 anos, 40 anos aí, residindo aqui em Mogi Guaçu. Então, sou formado em administração de empresa, hoje eu estou como secretário de assistência social de Mogi Guaçu, sou do ramo imobiliário, né? E estamos aí.
Legal. Então eu já vou começar fazendo uma pergunta, né? Alguém acabou de ouvir aí do outro lado da telinha, ouviu você falar assim: estou como secretário de assistência social. O que faz o secretário de assistência social numa cidade, cara? O que faz? Qual que é as suas funções? Bom, secretário, né, como de qualquer pasta, a pasta da assistência está toda na nossa mão ali e nós cuidamos aí das famílias vulneráveis da cidade, né? Então, até a gente sempre usa a frase assim, né, comparando as outras secretarias. A saúde é um direito de todos, né? Pobre, rico, independente de qualquer categoria, é o direito dele à saúde. Já o INSS é o direito de quem paga, né? Se você não pagou, não tem direito. Mas a assistência social é direito de quem precisa. Então, se você não precisa, você não tem direito dela. E aí, às vezes, vem muitas vezes a confusão de algumas pessoas que chegam achando que tem direito. O direito é de quem precisa, né? E vai ser avaliado se ele precisa ou não. E se ele precisa, é direito dele. Se ele não precisa, não é direito dele. Então, o que é o secretário da assistência social? O que é assistência social? São as pessoas vulneráveis que dela precisam. Que faz esse filtro, então. Exatamente. Isso precisa, isso precisa. Exatamente. Então, essa é a Secretaria da Assistência Social. Você deu um exemplo de saúde. As pessoas que precisam, têm direito à saúde, todo mundo. Então, você falou, posso fazer. Quem precisa vai ter o atendimento ou assistência sobre isso. Quais as outras coisas que a assistência social faz também? Moradia, sei lá, não sei. Hoje a habitação ela está dentro de outra secretaria, pasta, lá. poderia ser ou não, né? Mas hoje nós temos dentro da secretaria os CRAS, que ela é dividida pelas categorias. Então é a básica, né? Que vai tratar dos assuntos básicos. Depois nós temos o CREAS, que já são os direitos violados. Então ela é dividida por território. Hoje nós temos 3 CRAS no município, um ali na Zona Sul, da Zona Leste e da Zona Norte. 3 CRAS que atendem a cidade toda, dividida. Para quem não sabe o que é o CRAS mesmo? O CRAS ele é o atendimento que a gente chama do atendimento básico. Ela é a porta de entrada nossa. Então, qualquer indivíduo que ele precisa do atendimento da assistência social, ele vai para o CRAS. Nós temos hoje a nossa secretaria, que é ali do lado do antigo batalhão, né? Está entre a Guarda Municipal e o cemitério. Ali é a nossa sede. Então, nós não temos atendimento ao público ali, o nosso atendimento é administrativo. E os CRAS vai fazer esse atendimento que é o de porta, né? Que é nessas unidades que você falou. São nessas unidades. Então, qualquer necessidade, qualquer vulnerabilidade social que ele tem, ele vai para os CRAS. O CREAS, hoje é o único que nós temos no município, ele está ali no Centenário, ele vai atender os direitos violados, seja ele da criança, do idoso, de qualquer tipo de violência, ele vai ser tratado ali no CREAS. Entendi. Onde faz também o filtro que você falou. Exatamente. De quem precisa ou não. Depois a gente vai ter ligado na secretaria os nossos parceiros, que são as OSCs, né? Antigamente era chamado de entidades, né? Hoje a gente chama de OSC, deu uma mudada aí no nome. Já explica o que é também, são os nossos parceiros, que a gente chama de parceiro. Aquilo que o município ele não consegue fazer, ele vai contar com essas parcerias e ajudar. Por exemplo, o lar da terceira idade, né? O município ele vai lá e contribui com esses parceiros para que aconteça, né? Temos outros que é com criança e vários tipos de atividades com pessoas com deficiência. São os nossos OSCs. Hoje a gente tem ali umas 16 OSCs mais ou menos que são parceira da nossa secretaria. Legal. Então, tem lugar para quem precisa da assistência social buscar. Tem essas 3 unidades, tem os parceiros, então não tem como... Ele assim, é o princípio, né? É o início. Porque dali né? ele vai encaminhar. Claro. Por exemplo, nós temos ligado à nossa secretaria o Fundo Social de Solidariedade. Nós temos, por exemplo, o Martinho Prado, que nós temos uma unidade lá, encaminhado para lá. Nós temos o nosso... centro de convivência ali no Casa Grande. Então, dependendo da necessidade, ele vai ser encaminhado no serviço específico para isso. Por exemplo, alimentação, se uma pessoa precisa, vocês também têm pertinente a isso ou não tem nada a ver? Hoje, a assistência ela não é mais vista na entrega de cesta básica, né? Hoje ele vai para o CAD, hoje, que é o nosso cadastro único, para que ele pleiteie uma Bolsa Família, por exemplo, que vem para suprir essa necessidade. Aí a sua secretaria faz esse encaminhamento? Ela faz esse encaminhamento.
Porém, nós temos hoje a parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que ele recebe cesta. Então, em muitos momentos que a gente tem cesta no Fundo Social, a gente caminha também isso para que ele retire lá uma cesta. Então o CRAS é isso, o CRAS ele vai ser a porta de entrada. Então, aquele que ele acha que ele precisa, não precisa nem dele saber se precisa, procure o CRAS, ali ele vai ser atendido por uma assistente social, e vai orientar ele naquilo que ele precisa. Eu vou dar um exemplo para você. Estava conversando com uma pessoa esses dias perto do Hospital Tabajara. Conversando assim, estava fazendo umas coisas por lá do trabalho, aí uma pessoa viu, poxa, ela comentou sobre cesta básica. Ela falou assim, não precisava tanto de uma cesta básica, tal. Eu vi uma pessoa bem apessoada falando comigo, pô, não era morador de rua, tal. Eu falei assim, mas qual a situação, meu amigo? Ele falou assim, estou desempregado há muito tempo, sou o chefe da família, ninguém na minha casa trabalha e está difícil encontrar trabalho. Se uma pessoa dessa não é moradora de rua, ela procura, ela vai ter uma assistência de alimentação ou ela não estaria elegível? Não, a cesta básica não é para quem está morando na rua, né? É para quem precisa. Então, beleza, já exatamente. respondemos. Então, essa pessoa também teria ela não possibilidade de ser ajudada. Isso, exatamente. Eu não vou falar para você que pode, porque ela não passou pela filtro, assistência, pelo filtro. Eu estou usando filtro como apelido, mas ele poderia ter essa possibilidade, sim. A porta seria ali. E qual CRAS que ele vai procurar? Dentro do território dele. Entendi, que você fala dos três. Ele mora lá no na IP, zona, por exemplo, no IP, então ele vai para o CRAS do Norte aqui. Né? Eu moro lá no Zanibone, é o CRAS do Leste. Né? Eu moro lá no Itacolomi, então ele vai ali para o CRAS do Sul. O atendimento para esse filtro, entre aspas, né, que a gente está falando aqui, é bem pessoal? Chama a pessoa, entende a história dela? Como é que funciona? É só um cadastro? Sim, esse não. Como que funciona? Ele é atendido individual. Individual. Pela assistente social. É legal. As pessoas... E aí nós estamos falando de cesta, né? Isso, mas todos os direitos que ele achar ou toda a vulnerabilidade que ele... Né? Então, porque a gente assim entende que ele precisa de estar lá no fundo do poço para procurar ajuda, né? Entendi. É igual você está falando assim, ele estava vários meses desempregado, né? Ele poderia ter no primeiro mês já, poderia né? ter no primeiro. Exatamente. Não poderia sofrer tanto, exatamente. Às vezes, por esse tempo todo. Então, a falta de conhecimento faz isso, né? Então, a gente entende também, assim, a dificuldade de muitas pessoas procurarem assistência social e, às vezes, até por vergonha, viu? Vergonha, a gente sente isso, né? A pessoa, eu vou lá, vou precisar. Falar, né? Com alguém lá é complicado. Exatamente. E ele vai lá, ele vai ser atendido discretamente, ele vai participar e o objetivo hoje da assistência e até a dificuldade de algumas pessoas de ligar assistência social com assistencialismo. São duas coisas diferentes. O assistencialismo é aquele que ele vai cuidar da pessoa ou não ter critérios ou manter aquela pessoa naquele assistencialismo. Né? Então, assim, vamos dar cesta básica para ele o resto da vida. É um assistencialismo. Esse é um assistencialismo, tá. Agora, hoje a visão da assistência social, e aí vem o trabalho dos CRAS, é ele pegar aquele indivíduo que ele está naquela vulnerabilidade e ajudar ele a sair daquela situação, dele se levantar. Então, quando a gente fala de uma cesta... É paliativo, é uma coisa... Paliativo para que ele... Né? Então, dentro ali do serviço do CRAS, do serviço de convivência, ele vai auxiliar essa pessoa a sair dessa situação. Então, ele não é só entregue algum produto, ele é entregue também um serviço que vai auxiliar ele nessa saída, né, dessa situação. Então, é um caminhamento mesmo para livrá-lo daquela situação que ele chegou até vocês. Exatamente. Então, vamos te ajudar a levantar um pouquinho. A alegria do CRAS, ou assim, o sucesso do serviço da assistência social é quando aquele não precisa mais, né? Então, lembra lá, o direito de quem precisa. Sim. E o nosso sucesso é quando alguém passou por lá e não precisa mais. E aí a gente vai começando assim, se apaixonar pela área social, quando você vê alguém que passou lá e ele não precisa mais. Isso é maravilhoso, isso é o sucesso do nosso trabalho. O que eu tenho percebido por você falando, Cássio, é que é um grande divisor de águas a assistência social, porque faz uma divisão de encaminhar para lá ou para cá.
O cara chega, cara, eu não tenho trabalho, não estou encontrando nada, estou me sentindo vulnerável nesse mundão aí. Você vai encaminhar alguma secretaria para algum lugar que o cara, um exemplo, fazer curso, sei lá, estou dando um exemplo. Exatamente. É um grande divisor de comandos estratégicos ali para ajudar a pessoa nesse sucesso que você está falando. Estou Exatamente. correto? Correto. Olha o que nós tivemos aí, acho que uns 15 dias, um parceiro, que aí até essa foi a parceria com a Cultura e Assistência, ela usa muito essas parcerias. Nós tivemos uma empresa que ela ganhou, o projeto dela, fez um projeto, colocou na Cultura, no governo, né, pela Lei Rouanet, e a Malha apoiou esse projeto. Então foram beneficiadas 40 mulheres, 20 aqui da cidade e 20 de Martinho Prado, que é uma dificuldade da gente levar alguma coisa para Martinho Prado, né? E foi feito uma semana de corte e costura, customização, dentro da visão de arte, né? Não, e foi um curso maravilhoso. E tivemos ali... Pode capacitar essas mulheres para muita coisa. Exatamente. Então, assim, elas tiveram dentro do projeto, elas ganhavam R$ 200 na semana, o curso com diploma, tudo, e a máquina de costura. Então, foi um projeto maravilhoso, com a parceria com a Secretaria de Cultura, com a Malha, dentro da Lei Rouanet, que a gente conseguiu isso. Então, assim, aí você vê os testemunhos maravilhosos, né? Uma mulher de Martinho Prado, que ela tem uma filha de 18 anos com câncer e um filho autista de acho que 9 anos. Essa mulher não pode sair para trabalhar. Então, a vulnerabilidade está ali. E ela quando ela conta a experiência, estou falando porque ela falou isso ao público, né? Sim. Então, não é segredo, não estou citando o nome dela, mas ela falou que aquela semana deu vida para ela. Ela assistida ali por uma psicóloga da nossa secretaria, e ela fala que ela estava em depressão dentro de casa, sem um horizonte, sem saber o que fazer, dependendo de cesta, dependendo de todo mundo, e não podendo sair para trabalhar. Aí a secretaria vem com parcerias e promove isso na vida dela e tira ela dessa situação, tanto psicologicamente dessa depressão, e dá oportunidade para ela de um novo norte. Ela falou assim, eu nunca pensei nisso, nunca pensei em costurar, né? Então, essa é o objetivo da Secretaria da Assistência, dar um norte para a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa ela chega num fundo de um poço que ela, por si, não consegue enxergar onde está a saída, né? Sim. E aí vem assistência com essa equipe, que a gente chama equipe psicossocial, que é uma assistente social, uma psicóloga, trabalhando em grupos, em atividades, e encaixando essas pessoas dentro dos produtos que não só assistência social tem, mas toda a prefeitura e toda a rede também, né? Então, é um trabalho muito, muito gratificante. Sim. Deu para ver que é amplo também, porque muitas... Por exemplo, o que deu para entender? Se tem uma pessoa que está ouvindo a gente e fala assim, nossa, eu queria tanto... Só me corrija aqui, queria tanto me tratar emocionalmente, não tenho dinheiro para psicólogo, tudo, não tenho trabalho. Ela pode também procurar que direciona, por exemplo, você comentou em psicólogos da sua secretaria, né? Então, pode ser atendido também? Pode, mas assim, o psicólogo da assistência social não é o mesmo trabalho do psicólogo da saúde, porque o psicólogo da saúde ele vai tratar a pessoa no sentido emocional, mental. Sim, da saúde. E o tratamento individual, então é a terapia individual. No nosso psicólogo, ele não faz atendimento individual, ele sempre vai trabalhar com grupo, sempre em grupo, no sentido de trabalhar não a saúde mental em si, é claro que é porque ele é psicólogo, mas no sentido de levantar ele socialmente. Então, é uma visão do psicólogo social. Entendi. E aí o da saúde ele vai ter uma visão muito mais mental, psico, individual dessa pessoa. Então já é um tratamento de saúde, né? Aqui é levantar o indivíduo socialmente. Entendi. Vários tratamentos para as pessoas vulneráveis, com o objetivo de sempre dar um trampolim para ela Exatamente. Voltar a ter sucesso na vida. É isso aí. Foi interessante. Então, Cássio, eu queria comentar um pouquinho, até você me fala sobre isso, tá? Como que está a situação de moradores de rua em Mogi Guaçu? Eu vejo, mas diminuiu, aumentou, depois a gente entra nos detalhes, mas como é que está essas pessoas, esses indivíduos nas ruas? Rapaz, esse é um tema bom que você falou agora, hein? E até falando sobre isso, e nós estávamos comentando na secretaria, porque nós estamos falando sobre
plano diretor do município. E tem né? até uns outdoor aí para a cidade, aí, plano diretor vem fazer parte. E aí falando de plano diretor, a gente sempre pensa no plano diretor como mapa, né? Pode crescer aqui de uma maneira ordenada, né? Exatamente. O plano diretor ele é muito além disso, né? Ele vai para a sustentabilidade, ele vai para a questão da natureza, ele vai para o ser humano. E é importante a gente entender isso, que a gente, quando está falando de mapa, é um mapa para viver pessoas, né? Sim, não é só Então, discutir sobre a inclusão, sobre acessibilidade como um todo, né? E socialmente, isso é importante. E aí, o que a gente, assim, estava discutindo na secretaria? Estão se pegando agora os anseios da população. E aí vem ali, até eu admirei isso, vendo lá uma tabela, ainda não está pronto, não tenho, assim, conteúdo e dados para falar sobre isso, mas o mapeamento que eu vi estava ali em primeiro lugar, educação. Até eu achei isso interessante, porque para mim, na minha cabeça, era saúde, né? Então, assim, mas ainda é um mapa que não se dá para falar que é o anseio da população de Mogi Guaçu, porque a gente não sabe essa amostragem da onde vem ainda, né? Estou falando eu olhando aquele mapa. Aí eu venho e vejo lá assistência lá embaixo, né? Aí, primeiro momento, como secretário, cadê a turma que defende o social? Por que eu tô pequenininho, né? Cadê essa turma? Vem falar, né? Então, tem incentivado muito quem defende o social que vá lá, que dê sua opinião, que vai nas audiências, fale os seus anseios, porque são pessoas que vão morar aqui, né? É um plano diretor que depende disso. Aí eu venho lá que dentro do social, a maior anseio que é pessoa em situação de rua, né? Então, se eu for mapear lá dentro disso e olhar, e é o que a gente vai trabalhar dentro desse mapa, aquilo que a gente vai fazer projeto dentro da secretaria é dentro dos anseios da população, né? Então, a situação de rua tem sido, assim, realmente um olhar da população. E quando a gente fala isso, é até um pouco triste desse assunto, porque você vê as pessoas, ele quer assim, ó, que sai do seu olhar. Então você nota assim que quem está reclamando é quem está na porta dele. Ele não quer que a gente resolva o ser humano em si. Ele quer que saia do olhar dele, né? Então eu falo assim, ó, não tem sido crescente. Eu acho que a gente abaixou esse número. E quando a gente fala em pessoa em situação de rua, eu sempre gosto de falar isso. Gente, não põe todo mundo num balaio, que não é assim que funciona. Então nós temos na rua ali pessoas que são questão de bebida e droga. É questão de saúde pública. Não é questão de vulnerabilidade. E essa tem sido a maior população que nós temos na rua. E é pessoas que ele não é morador de rua. Ele está na situação de rua. Então nós temos grande caso de pessoa que ele tem pai, mãe, família, residência e um deles, eles saem da sua casa, até porque o seu convívio ele começa a ficar insuportável dentro de casa, ele começa a roubar o próprio pai, a própria mãe, e ele não consegue mais conviver dentro de casa. E outros que ainda o pai, a mãe, fala, viu, vem tomar banho, sai da rua, e ele tem esse acesso, mas ele vai para usar, porque em casa ele não pode. Então, é uma população, que eu não posso tratar ele como, gente, temos que dar uma casa para ele, tem que levar ele para um abrigo, tem que fazer isso. Não é a situação. Aí a gente tem realmente gente que ele está em situação de rua, porque ele faliu na vida, porque ele foi traído, ele traiu, foi expulso de casa e ele não tem para onde ir. Então, é uma situação de vulnerabilidade social, está ali. Aí nós temos outras pessoas que estão na rua para cometer crime, né? Então, esse já é caso de segurança pública. Ele está ali, às vezes ele está passando, ele nem é da cidade, que é o que a gente chama dos migrantes ou itinerantes, que ele vai passando de município em município, aonde expulsa ele vai para o outro. E às vezes ele está fugido da justiça, ele tem um BO nas costas dele. Esse é o que mais me preocupa, porque ele não tem responsabilidade com a cidade, né? Ele está passando. Então, se ele cometer alguma coisa, se ele fizer um delito, se ele importunar os outros, para ele tanto faz. Então, eu costumo assim falar, gente, nós não pode pôr todo mundo no balaio para a gente tratar. Nós precisamos de pegar, individualizar eles
e tratar eles, cada um dentro da sua dificuldade ou sua necessidade. Mas tem diminuído. Tem diminuído. Tá. A gente ouve histórias por aí no Brasil, você deve ter ouvido falar, até acho que é lenda, nem sei. Cidades pegam moradores de rua, colocam no ônibus e deixam eles em outros lugares, né? Você já ouviu, deve ter ouvido falar essas lendas, né? Eu acho que não é lenda, não. Já aconteceu muito já? disso. É assim, ó. Porque você comentou assim, o ideal, assim, o que muitos às vezes querem é tirar da sua visão. É tirar da visão. Leva para outro lugar, né? Então, Aí eu sempre defendo assim, ó. Cada cidade tem que assumir a sua responsabilidade. Aí nisso eu penso, se o cidadão não é daqui, esse município não tem obrigação com ele. Ele tem que ir para a sua cidade de origem. Por isso que nós temos hoje o nosso ESCA, né? Que é o setor nosso, que ele faz essa abordagem e dá encaminhamento para essas pessoas em situação de rua. E dá passagem para essas pessoas. Não no sentido de saia daqui, né? É no sentido de que vá para a sua cidade procurar ajuda dentro da sua cidade. E aí eu não acho que aquele que é daqui, nós vamos mandar ele para fora. Até porque eu acho que aí é uma questão de pensamento, né? Você não é daqui, você manda ele lá fora, ele vai voltar. É aqui que está a ligação dele, é aqui que é a família dele, aqui que é a rua que ele gosta, a praça que ele gosta, a cidade que ele ama, ele vai voltar para cá. Então não adianta a gente mandar esse. Mas antigamente eu acho que... a gente sempre ouviu isso aí, né? Só que hoje, assim, o Ministério Público está muito em cima disso, a internet está muito favorável, né? Nesse sentido, Sim. Que mostra tudo, câmeras na rua. Eu acho que hoje os municípios já não conseguem mais ficar mandando para outra cidade, não. Enche a Kombi e manda para outro canto, né? E outra, uma coisa que você falou, né? A gente está falando de indivíduos, né, cara? Pô, eu só vou pegar essas pessoas e... Não, também concordo que um trabalho tem que ser feito. Umas semanas atrás, não só eu, como vários moradores da cidade até hoje, né, começou isso algumas semanas atrás, eu parei, vou dar um exemplo para você, naquele semáforo do Big Bom. Sabe o Big Bom aqui na Bandeirantes? Parei com o carro ali e olhando, né, o semáforo vermelho para ele ficar verde até para poder sair com o carro. Tinha uma plaquinha, me deparei com uma plaquinha ali. Não dê esmolas. Depois comecei a ver que tem vários semáforos da cidade, uma plaquinha assim. Aí, poxa, que legal, vamos falar com o Cássio aqui no podcast. Aí me veio o pensamento de a gente debater um pouquinho também sobre esse assunto. Não dê esmolas. Você pode até dar sua opinião sobre isso, que eu queria ouvir também. E daí para frente, não dê esmola para quem vem, não vou te dar, eu estou olhando a plaquinha, não vou dar. O que vai acontecer com essa pessoa daí para frente? Qual o tratamento dela daí para frente? Então, essas placas foram colocadas, foi uma parceria, e então essas placas já vieram. Não deu tempo de eu dar a minha opinião, né? Tá. Eu gostaria que tivesse uma vírgula e acrescentasse mais uma frase nela, mas é claro, né? Foi uma parceria e estamos lá, a ideia está válida e eu acho que está funcionando. Não dê esmola, vírgula, dê oportunidade. Gostaria que, se eu puder fazer algumas placas, você vai ver que vai ter essa dê oportunidades. Porque aqui a palavra esmola, ela é pesada e ela dá uma... Ela vem ali, se relaciona com o cristão, né? Então, vem ali a Bíblia ou ser cristão, que ele deve fazer a caridade, né? Ele deve dar a esmola. É que a esmola dá um sentido tão pesado dentro do português que dá a impressão assim, você está dando aquilo que é um resto, uma sobra, uma esmola para alguém miserável, né? Então, é uma palavra pesada, é uma palavra chocante. Talvez essa é a ideia de quem teve essa ideia de só escrever, não dê esmola. Fazer aquele choque, né? E nesse contexto, eu acho que é muito mais fácil a gente passar lá no sinal e dar um dinheiro, né? E fazer de conta que o problema não existe. É mais fácil. Estou vindo, tenho meu trabalho, tenho em casa, eu tenho cama para dormir, eu tenho meu alimento, minha família. Para desencargo de consciência, dou R$10. E a gente fala 10, a gente vê gente dando 100. Porque para mim R$10 é dinheiro, mas tem gente... Eu já presenciei pessoas dando valores altos. 50 não é. Só que assim, aquilo que acontece com o dinheiro, você não está dando uma esmola. Porque quando dentro do contexto cristão vem falar, faça a caridade de esmola, é você pegar aquele ser humano
em situação vulnerável e você ajudá-lo, porque você pode um pouquinho mais do que ele, e tirar ele daquela situação. Só que a esmola hoje, vista como dando no sinal para quem está na rua, você não está tirando ele daquela situação, você está mantendo ele naquela situação. Aí vem assim, ó, qual que é o mais usado na rua? Não é nem droga, é o corotinho. Hoje você vai encontrar um corotinho por R$ 2,50 e ele é um veneno, né? Então hoje você imagina, né? R$ 5 que você dá, R$ 10. Você não está dando oportunidade para aquela pessoa ir lá, sair daquela vida, pagar um aluguel, deixar a rua. Você não está dando uma oportunidade de trabalho, né? Então, quando vem essa palavra não dê esmola, né? Realmente tentando trazer essa consciência. Aí vem você fala, né? E a vírgula? O que vai acontecer depois? Então, assim, ó, tudo aquilo que ele traz um conforto ou uma condição favorável, você não tira a pessoa daquela situação. Enquanto a rua for um cenário positivo para ele se manter dentro daquele jeito, ele não vai sair daquela situação. Então a gente fala muito sobre isso dentro do ESCA, que nós precisamos deixar a rua desfavorável para ele que procure, né? Nós tivemos uma reunião na OAB com os direitos humanos e até foi questionado sobre isso, porque hoje nós temos uma parceria com o Instituto Enéas, que é a nossa casa de acolhida. Nós temos 40 vagas que o município tem lá disponível e paga para isso, para a pessoa ter lá todos o seu amparo para sair daquela situação. E lá a pessoa vai ser trabalhada. Então, o nosso plano, ele diz que a pessoa pode ficar de 3 a 6 meses lá. Para quê? Para ele se recuperar. Então, quando a gente fala assim, viu, não precisa de ir lá levar a marmita para ele. Mas fala, mas não, eu tenho marmita de graça para ele. Não é marmita, é um prato de comida, garfo, faca, uma alimentação que a nutricionista dá. Você não precisa dar roupa para ele. Lá tem roupa para ele. Ele vai tomar banho, ele vai receber roupa. Você não precisa de passar lá e jogar um cobertor nele, porque está frio, né? Inclusive, nós temos a Operação Inverno, que mesmo que ele não quisesse ficar lá para tratar, ele poderia ficar nas noites de frio lá, com cobertor, banho, chuveiro quente, um colchão para ele dormir e uma equipe psicossocial, monitores que vão ajudar ele a sair daquela situação. Então, enquanto a rua for favorável, é por isso que a gente fala não dê esmola, né? E o vírgula depois? Hoje tem. Aí voltando sobre a reunião que a gente teve, e a pergunta foi, nós temos em média aí quase 200 pessoas na rua, tem 40 vagas. E aí, senhor secretário, o que você fala sobre isso? É uma pergunta que eu ia fazer. Se todos os moradores falassem, então vamos juntos lá procurar essa ajuda. Opa, aí... Aí, esse era o problema que eu queria ter. De não saber o que fazer, porque isso aí ia dar um jeito. jeito. Tem que ia dar um jeito. É. Claro. Então era um problema que eu queria ter. E o problema não é esse hoje. Às vezes passa dias que não ocupa a vaga que tem lá, né? Então é essa a ideia, né? Não dê esmola, não deixe a rua favorável. E o depois disso? Manda para nós que nós cuidamos. Então talvez, vê se você concorda comigo, então talvez aquela plaquinha de não dê esmolas com essa tal da vírgula que você falou, poderia ser algo como não dê esmolas, encaminhe para assistência social? Poderia ser. Poderia ser encaminho para assistência social. E nós vamos dar esse encaminhamento. E aí vem assistência social, dentro daquilo que a gente está falando da vulnerabilidade, dentro dos CRAS, ele vai trabalhar com isso também. É essa equipe psicossocial desse indivíduo, quando ele vai lá, em conjunto com a casa, nesses 6 meses, ele vai trabalhar nesse indivíduo para 2 coisas. Primeiro, que a gente sempre defende a família, para que ele volte para a sua família, para que ele seja acreditado novamente. Então, ele vai trabalhar, o psicólogo, junto com o assistente social, nessa família, para receber ele, a casa trabalhando lá, vai fazer essa ligação, vai fazer esse trabalho. E a casa também vai fazer esse trabalho de ajudar ele num currículo, dele procurar emprego, dele se estabelecer. Aí vamos falar que não deu vínculo com a família. Então ele vai estar lá, vai trabalhar 2, 3 meses até que ele tenha um recurso, porque o salário é dele, mesmo que ele está lá. Não paga aluguel, não paga comida, não paga água, não paga luz, nada.
ele tem o dinheiro total para ele ali. E aí ele tem esse dinheiro, 2, 3 meses guardado para sair da casa e se estabelecer novamente. E dentro disso, nós temos experiência dessa, não sei que se lembra no começo aí do governo passado, o tanto de gente na Praça da Bíblia ali. Sim. Que era uma situação, né? Foi trabalhado pela equipe do ESCA, pela equipe da assistência social, e muitos daqueles ali que não deu retorno para casa se ajuntaram e pagam aluguel, alugaram uma casa e pagam aluguel. Então, olha só, aí é da oportunidade, né? Aí é um caso de sucesso pela situação que estavam. Exatamente. Então a gente fica pensando em tantas experiências de gente fora do município, história, e nós temos história aqui em Mogi Guaçu de pessoas que superaram. Nós temos lá na casa uma história de um rapaz que ele passou no concurso da CEMIL. Aí você fala, nossa... Era morador de rua, você disse? Morador de rua. Aí ele foi para lá, por que ele estava na rua? Não era para beber, não era para isso, era questão social. Ele não tinha onde morar, está desempregado. Mas aí você vê que é uma pessoa inteligente. Então, tem vários casos de sucesso. E aí a gente fala, viu, não vamos dar dinheiro não, vamos dar oportunidade para essa turma sair dessa situação. Entendi. Funcionaria, acredito eu, com a vírgula, depois da vírgula nessa plaquinha, as duas coisas. Não dê esmolas dê oportunidade, ou não dê esmola, vírgula, encaminhe para assistência social. Só que aí eu faço uma pergunta para você então. Estou dando agora uma hipotético. Uma pessoa todo dia ela passa numa esquina voltando para casa do trabalho e ela vê um morador de rua. Toda vez ali, tal, pedindo, ele volta e fica dormindo na calçada. E aí se depara com uma plaquinha, se já tivesse a vírgula, não dê esmolas, encaminhe para assistência social. Como eu encaminho alguém para uma assistência social? Tem um telefone? Eu procuro você? Tem, vamos aproveitar aqui. Então, não é legal? Então estamos no lugar certo para falar isso. É assim, hoje a assistência ela não trabalha 24 horas. Então, se você tem uma ocorrência hoje, alguém... porque vamos dizer assim, que essa pessoa está embriagada, está causando tumulto, então ela é caso da guarda. E nós, assim, outros horários, né? Então, a secretaria, ela trabalha no horário da prefeitura. Então, o ESCA, ele trabalha no horário da prefeitura, de segunda a sexta. E, esporadicamente, ela faz alguns trabalhos à noite e de sábado e domingo, mas são esporádicos. Então, é o que eu sempre oriento. Mande o WhatsApp, porque se não viu naquela hora, assim que chegar o funcionário, ele vai ver lá e vai atender aquela Por favor, estou com anseio de saber esse WhatsApp aí, todo mundo que está aí. 019 99776 9263. Então, essa é a porta de entrada para pessoas em situação de rua, o nosso projeto ESCA. Ele também vai dar encaminhamento. Olha só o que o ESCA faz. Pessoas na rua perdem documento. Ele vai auxiliar a pessoa em documentação, vai ver se tem algum direito, vai entrar em contato, se não é da cidade, vai dar passagem. Se é da cidade, vai mandar para o CRAS e fazer a ligação com essa família e tentar reinserir essa pessoa. Se é questão de drogas, essas coisas, vai dar esse encaminhamento para o CAPS, que é saúde, que é onde trata drogas, vai para o CAPS. E aí vai fazer toda essa... Então, a porta de entrada nossa da vulnerabilidade é o CRAS, né? Que a gente falou. E do pessoa em situação de rua é o ESCA. Qualquer cidadão pode ligar lá ou mandar mensagem, né? Tal endereço, tal rua, tal praça. Aí alguém da assistência social vai até o local, por exemplo? Do ESCA vai. Exatamente todas as indicações ou chamado é atendido pelo ESCA. É bom saber. Na verdade, é uma informação importante. Vou dar um exemplo para você. Talvez muita gente, eu ando pela cidade muito, eu nunca vi, por exemplo, esse contato. Adorei você ter passado esse contato aqui. Porque às vezes a pessoa vê direto, pô, sou um morador de rua ali, direto, ou uma moradora de rua com filho, direto. Você, estou dando um exemplo aqui. Tem um WhatsApp, então, que ela pode entrar em contato e alguém da assistência social vai lá. Vai ver igual o que você está denunciando, sim, para ajudar e dar esse suporte que você está falando. Exatamente. Então,
É isso que eu penso, né? A gente tem que mudar a visão. Vale muito mais a pena você passar lá no sinal, em vez de dar dinheiro, você fala, viu, quer sair dessa vida? Vou, qual que é seu nome? Vou pedir para alguém da assistência social vir te auxiliar aqui. E vai, alguém vai. Legal. Sobre trabalho, uma pessoa precisa de trabalho, a assistência social encaminha também para algum lugar? Auxilia em currículos e Auxilia? a gente sempre auxilia essas pessoas e sempre estamos recebendo vagas e encaminhando também vagas. Ela não vai ter a função de te levar lá ou te arrumar um emprego, né? Mas ela vai auxiliar, principalmente quando a gente fala na pessoa em situação de rua. Quando ela vai para a casa da acolhida, é feito todo um trabalho com o PAT lá, sempre está em contato, tentando ajustar essa questão. Então tem esse bom relacionamento, principalmente com o PAT. Ah, legal, você falou uma coisa bacana, ô Cássio, que sobre trabalho, por exemplo. Eu também falo com muita gente, uma pessoa até na página no Mogi Guaçu do Futuro que acompanha a gente, ela falou assim, chamaram a gente uma vez na página, inbox, uma pessoa de Mogi Guaçu, e falou assim, não sei por que ela perguntou e me lembrou agora, me ajuda a fazer um currículo que eu não sei, chamando alguém, nós do Mogi Guaçu do Futuro. Aí eu lembro que eu passei um link do LinkedIn, falei, ó, tenta preencher isso aí com algum amigo e tal, você vai ter um LinkedIn que é um currículo. Então ajuda até nisso, a pessoa Ajuda, construir um currículo para ela. exatamente. Ajuda. Hoje não imprime mais, né? Antigamente Não, por isso que imprimia. eu falei, né? Hoje é o LinkedIn, tô dando um E exemplo. antigamente imprimia mesmo. Imprimia A gente mesmo. ajudava na impressão de currículo, né? Hoje na elaboração pode ir lá que ajuda. Pô, legal. Deu para ver a importância desse trabalho aí, viu, cara? Tanta coisa que a assistência social faz e a gente está descobrindo agora, no meu caso, muitos detalhes do que a sua secretaria abrange, né, cara? E, porque às vezes eu fico pensando, né? Às vezes tem tantos talentos que estão em situação de rua, às vezes você dá uma oportunidade para a pessoa, sei lá, você vai ver ela, visitar ela daqui 2 anos, ela está gerente de algum lugar. Estou dando um exemplo. Exatamente. E acho que esse é o sucesso que você falou aí. Tá mais antes. É isso assim, ó. Nós vamos encontrar realmente gente que não quer estar na rua por opção. E aí vem o maior desafio nosso. Você vai lá, oferece e ele não quer, porque ele quer a rua mesmo. O que é feito para convencer ou nada? Eu acho que é insistência. Passar lá hoje, assim, e tem algumas pessoas que ele não entende isso. Ele acha que assim nós vamos chegar lá, amarrar a pessoa, pôr dentro do carro e tirar ela dali. Não, esse não é nosso serviço. Nem a visão da assistência social. Ele tem o direito dele ir e vir. Da mesma forma que eu tenho, ele também tem. Eu tenho meu direito de escolher a minha vida e ele tem o direito de escolher a vida dele. Então, olha só o direito, né? Até o direito dele ficar na rua ele tem, né? E tem pessoas que não entendem, né? Então, egoísmo quer dizer, é meu direito que vale, o seu não. É o direito de vir, tanto meu quanto dele. Agora, o que não pode é o meu direito atrapalhar o seu direito, né? Então, o direito de eu estar na praça é o direito dele estar na praça. Por exemplo, capela. Se quiser ir lá, você vai. E a pessoa em situação de rua também vai. Desde que a minha presença não atrapalhe a sua, não atrapalhe a dele. Essa a questão. Quando algum indivíduo, seja ele em situação de rua ou não, ele está atrapalhando o sossego público ou atrapalhando ali quem está ali, aí é questão de segurança pública. Mas é o direito dele. Então, nós não podemos, assim como alguns acham que a gente vai lá, amarra a pessoa, põe no carro e leva ele. É isso. Mas é o trabalho de convencimento. Então, nós vamos lá hoje, vai lá amanhã, vai depois, oferece alguma coisa e vai de novo. Tentando convencer ele, né? Até porque se ele não tiver convencido, não vai ter resultado a mudança de vida Já dele. faz parte do trabalho da assistência social esse convencimento, né? Já faz parte, né, do seu trabalho. Convencimento. É todo dia lá, passando lá e vendo lá. E até o momento que ele muda daquela situação, né? As queixas das pessoas que você já deve ter ouvido falar sobre isso, nessa situação de moradores de rua, por exemplo. As queixas são mais o quê, cara? Tive problema com a minha família, ou realmente minha situação financeira foi tão ruim que fui embora. Qual a queixa que você mais vê, se a gente for colocar em porcentagem de queixas? Por que essas pessoas estão nessa situação? Hoje, O que você mais ouve? questão de droga e bebida. A bebida ganha da droga. E assim, ó, o que a gente fica falando para adolescente, né? Quem não foi adolescente, né? Nós que estamos aí. E a droga, ela funciona bem nesse sentido, né? Depois que você usa ela, a dependência química dela, que vem o problema, né?
Então, e o adolescente, ele acha que não, a hora que eu quiser eu saio disso, né? E esse desgaste familiar que vai jogar ele na rua, né? Então, hoje, a maior porcentagem que a gente vai encontrar na rua é dependência química. É a maior. Acontece morador de rua que chega na assistência social e fala, cara, eu quero estudar, quero trabalhar, tá, me ajuda aí. Acontece. Não, É difícil, né? difícil. É porque assim, aí seria uma pessoa muito consciente que ela está numa situação que precisa melhorar. Não, é assim, o que vá procurar lá é mais questão de passagem. Aí ele vai, porque ele quer sair, ele por algum motivo ele não quer mais ficar na cidade, ele vai atrás de passagem. Agora, pessoas do município, muito difícil ir atrás de ajuda. Muito difícil mesmo. Nós tivemos uma experiência alguns meses atrás que a gente fez uma buscativa à noite. Foi uma experiência que a gente tentou. Fizemos, acho que foi 28 abordagens. 28. Buscativa que você fala à noite. Vocês foram à noite. À noite e fizemos 28 atendimentos de pessoas em situação de rua. Então, individualmente. Então, a ideia naquele dia não era levar ninguém. Até porque à noite a casa de acolhida está fechada. Eu não posso, de madrugada, chegar lá, tirar o sossego de todo mundo que já está naquela dificuldade, né? E inserir alguém ali. Ele tem que ir para o procedimento. Ele, para ir para casa, ele vai passar por uma entrevista, tal, para ele entrar. Então, essa experiência foi legal, porque a gente foi e ninguém foi levado. E foi dado papelzinho, falado assim, viu, sai da situação e todo aquele atendimento tal. E no final, procure o ESCA amanhã. E nós de 28 teve 2. Então, para alguém falar assim, só 2, é triste, né? Só 2. Mas os 2 que foi, a gente ficou assim, super... É 2 que quis, né? É 2 que se interessou. São 2 pessoas que passou a noite parando, pensando, analisando a vida dele, falando assim, não é assim que eu quero ficar. Né? Então, aí a gente vive lá na assistência como um todo, viu? Qualquer coisinha pra gente é motivo de festa. Né? Então, você fala de 28, todo mundo fala, nossa, só 2, gente, que decepção. E para nós lá uma festa. Você vê, Cássio, é legal você falar também sobre isso, porque a gente traz a visão de que a pessoa tem que querer também, cara. É um desejo que tem que sair disso aí, né, cara? Porque assim, não deve ser tão desejoso estar em situação de rua. Pô, que gostoso estar aqui, né? Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, né? Uma vez eu fui acampar e fiquei 2 dias acampado. É ruim demais, né? Assim, tem hora que você fala assim, pô, deixa eu voltar pro meu mundo. Então, não deve ser bom para a pessoa. Deve ser a pessoa deve estar convencida que ali tá uma situação de alívio para alguma coisa. Senão não estaria ali. E é difícil esse convencimento do retorno. 28,2? Eu falei, poxa, cara. Então, mas tudo na vida é querer, né? Tudo é querer. Até para essas pessoas. Eu tô aqui porque eu quero, você tá aqui porque quer. Até para vir num debate como esse, tem que querer. Você estudar tem que querer. Você mudar de vida tem que querer. Então, o ponto principal de você alcançar alguma coisa na vida é você querer, né? Hoje eu estava falando isso para minha filha. Eu fiz administração, morava ali no Itacolomi e fui fazer na Santa Lúcia a faculdade. E no segundo ano eu fiquei desempregado, situação difícil, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e não tinha dinheiro para ônibus. Então eu saía do Itacolomi, ia lá para Santa Lúcia, que é ali no Jimirim, de a pé e voltava de a pé. Descia toda a Avenida Mojimirim ali. Por 3 meses. Por 3 meses. Então, é o que eu estava hoje falando para minha filha, né? Se você não tiver vontade em momentos de adversidade e você pegar e superar aquilo, ter força de vontade, você não vai ser nada. Então, se aquilo lá fosse um impedimento para mim, não querer, não desejar a minha faculdade, hoje eu não estaria aqui falando com você como secretário. Porque para mim ser secretário eu preciso ter faculdade. Sim. Né? Então, tudo na vida, para você ter um bem, para você ter um carro, tudo que você tem que ter, você tem que querer primeiro. Desejar e correr atrás daquilo. Então, uma pessoa vulnerável, que aí é onde a assistência trabalha muito, o coitadinho, todo mês a cesta básica para ele. Não. Gente, levanta, acorda, vamos mudar essa situação, vamos vencer na vida.
ser independente. O que é que você quer ser da vida? Né? E aí tem aquela frase que a turma gosta de usar, não, que você pode ser aquilo que você quer. E realmente, nós podemos ser aquilo que a gente quer. Depende da gente. Até então, até se você quiser estar na rua, você vai estar na rua. Pois é. É legal você ter falado isso, eu fui pensando um monte de coisa. Eu também fiz administração, então somos correlatos. Concorrente? Louco, né? Somos correlatos da mesma graduação, né? É legal porque eu fiquei pensando muita coisa. Né? A gente está vivendo, agora eu estou falando macro da coisa. Vamos falar de Brasil só um pouquinho. O Brasil a gente vê, e a gente sabe disso, talvez não está numa situação tão favorável economicamente, falando em Brasil agora. Está meio difícil, né? E me fez pensar do grande para o pequeno. Poxa, o Brasil está difícil. E as pessoas nessa situação que a gente está conversando aqui, elas estão vivendo num país que está dessa forma e tem uma assistência social que ajuda, cara, mesmo assim, cara. Sabe? Eu acho muito legal. Então, a assistência social me fez outra visão agora. Além de tudo que eu pensava, já sabia que era importante, mas é um trampolim para várias outras etapas. Né? Então, se alguém então está ouvindo a gente, se sentindo vulnerável, procura vocês. Exatamente. Você deu um WhatsApp aí. Exatamente. Então, volta aí o podcast que vai ter em algum lugar que o Cássio falou aqui. Então, esse WhatsApp, entre em contato, porque você vai ser acolhido, vai ser uma divisão de águas ali e encaminhado, você não vai ficar sem um encaminhamento. Tá precisando de saúde, procura vocês. Você tá precisando mesmo, vocês vão encaminhar. Vai encaminhar. Me ajuda a me profissionalizar. Cara, eu preciso, não sei o que eu vou fazer para trabalhar, não arrumo nada. Vamos encaminhar onde você vai ter uma orientação de Exatamente. como se ter uma profissão, alguma coisa que você consiga. Vai receber uma orientação. É isso, né? Legal, é isso legal. Tá vendo? Você trouxe uma boa mensagem aqui hoje. E você falando sobre a situação, falou, vamos levar a nível... No macro da coisa, né? Macro. No Brasil. E hoje você vai ver que não é nem... falar em pessoa em situação de rua. Eu tive em Portugal e eu, na minha mente, né? É outra Europa. Tal. Já fala como é que você viu lá. Legal. Quando eu fui lá e me deparei na rua com pessoas em situação de rua, eu falei, não, mas aqui é Europa, né? Não é possível, é Europa. E a gente tem um divisor que se chama pandemia, né? Então, nós vamos a nível mundial, que pós-pandemia, nós tivemos um aumento. Em Mogi Guaçu também a gente sentiu isso. O aumento de pessoas em situação de rua subiu absurdamente. E isso a nível nacional, a nível mundial. Hoje a pessoa em situação de rua é uma crise social que nós temos a nível mundial. E falando de crise, não só em situação de rua, nós vamos ver em todo mundo aí a situação vulnerável, né? Sim. Então sai da cidade que a gente fica vendo no Mogi Guaçu, né? Você vai ver cidades piores e muito mais piores e os grandes centros piores. Sim. É uma situação preocupante. Ô Cássio, você comentou aqui uma coisa que me chamou muita atenção. A gente comentou assim, se a maioria ou quase todos os moradores de rua procurassem você, poxa, eu só tenho uma vaga para 40, lá que você disse alguma coisa assim, né, para acolhê-los naquele momento. E que seria um problema que você queria ter. Né? Vamos supor que você tem esse problema. O que a secretaria faz? Pede mais verba? Tal? Como que funciona essa parte aí? Eu falo para você assim, nós tivemos a Operação Inverno, só para você ver, Operação Inverno, e dentro da própria OSC nós conseguimos aumentar a vaga de 40 mais 30 para 70. E nós tivemos dentro da Operação Inverno, acho que o dia que nós tivemos mais pessoas foram em média de 14, 15. Então não ocupou todas as vagas. Não ocupou todas as vagas. Então assim, você fala assim, como que vai? E é claro, na hora a gente vai discutir. Mas eu tenho o OSC, a gente monta um espaço, um ginásio emergência. Fala assim, hoje todo mundo, nós vamos dar um jeito. Nós temos ginásio, nós temos o CRAS, que eu faço ele virar um dormitório ali para a gente resolver isso. Então, se procurar essas pessoas aí, você não tem lugar, você vai arrumar um lugar para que elas passem a noite, tenham água, tenham alguma refeição. Vamos. Passar a noite, não. Não é assim que funciona? Não é o albergue. Ah, tá. É as pessoas que querem mudança de vida. Albergue existe? Não existe mais, e nem o termo se é mais usado. Não se usa mais isso. E nem está hoje mais dentro da visão da assistência social. Tá.
Porque o albergue, a ideia dele é ir mantendo isso, né? Ah, não, você não quer sair de rua? É porque a pessoa vai lá, só dorme e volta. A pessoa nunca tem um término, né? Não na tem um situação. término. Você passa lá, tá assim, até alguém fala, puxa, é uma dignidade ele ter... Viu, você acha mesmo que é uma dignidade você ter algum lugar para ele dormir hoje e amanhã não ter onde dormir? Ele ter comida hoje e amanhã ele vai pegar na lata do lixo? Essa é a visão da Casa da Acolhida. Quer mudar de vida? Vem aqui, entra, dorme, muda de vida. Né? Então, se 200 hoje quiser mudar de vida... Vocês vão arrumar um lugar para que ele tenha essa mudança de vida no começo. Exatamente. Importante, muita informação super importante, cara. Só acho que deu para entender um pouquinho sobre essa secretaria, cara. E é isso aí. Cara, qual é o futuro de Mogi Guaçu? Você vê uma assistência social cada vez mais robusta? Estamos caminhando nisso aí? Qual a sua visão, cara, daqui? Qual é o futuro? Eu acho que é o difícil entender a assistência social, porque é o que a gente fala, né? Assistência social é direito de quem precisa. Então, assim, ó, hoje nós temos mais ou menos inscrito no Bolsa Família, no CAD único, média aí de 15 mil famílias. 15 mil famílias. Vai em Mogi Guaçu, tá. Seus 36, 34 pessoas. Isso representa, dentro do município, de 160 mil, nós estamos falando aí de 20% da população está inscrita no CAD único. Teoricamente, os vulneráveis. Sim. Nós temos mais ou menos 20% da cidade vulnerável que precisa dela. Então, é quem precisa, quem sente a dor, que vê a necessidade. Então, a gente tem a dificuldade de mostrar para aqueles que não precisam que tem que valorizar a assistência social. Então, você trazer recurso para assistência social é muito difícil. É fácil para a saúde, porque todo mundo está sentindo a dor, a falta de medicamento, tudo isso. Então, vai lá atrás do deputado, atrás dos outros órgãos e todo mundo. Saúde, educação e assistência. Eu não estou precisando dela, não sinto a dor dela. Né? E quem sente a dor, que é os vulneráveis, não tem voz para sair, para pedir. Então, eu vejo o cenário da assistência social com muita briga para crescer, por falta de conhecimento, não é nem falta de vontade, falta de conhecimento da importância que ela traz. E eu vou além, assim, é o que eu tenho falado, a gente trata a vulnerabilidade. Eu precisava da secretaria sair da vulnerabilidade, de atender só a vulnerabilidade, e atender aquele que vai para a vulnerabilidade, que ele está naquele meio que ninguém trata ele. Então, antes dele precisar da cesta básica, que ele está desempregado, eu precisava ter um meio de ajudar ele, de arrumar emprego para não precisar da cesta básica. E eu só estou aqui, eu só vou atender na hora que ele precisar. Né? Então, eu vejo que está crescendo, mas é difícil, né, essa visão. É legal, assim, eu já entendi, pelo que eu estou percebendo do que você está falando. A sua história, o Cássio chegando nessa secretaria, a filosofia é mais ou menos essa, vai lá que a gente te ensina a pescar. Exatamente. Não vou te dar o peixe, talvez, que você precisa, mas te ajudar a pescar, eu pego na sua mãozinha, te ajuda a jogar a vara, é o que a assistência social vai fazer. E se depois de tudo isso, quem está assistindo a gente entender isso, eu já vou ficar feliz de todo esse tempo. Assistência não é para manter ninguém, não é assistencialismo. A visão da assistência social é tirar o indivíduo da vulnerabilidade e dar oportunidade de vida para que ele siga. Sim. Cássio, acho que foi legal esse bate-papo hoje, viu? Assim, foi uma secretaria importantíssima, tá? Às vezes alguém pode pensar assim, nossa, a Secretaria de Assistência Social, a que menos aparece. Não, é a que muito faz. É a que muito faz. Né? É o que você falou, né? Tem que fazer pouca propaganda, né? Não vou ficar assim, 10 esse mês teve sucesso. Né? A gente tem tentado fazer assim um relatório, uma prestação de conta do ESCA, semanalmente. Os dados são muitos, né? Mas ninguém vê esse dado, né? Quantos que a gente tirou, quantas ocorrências foram feitas. Entendi. Se a pessoa quer acompanhar, existem os canais oficiais, sei lá, o Instagram do Assistência Social, existem as redes sociais da Secretaria? Existe. Depois posso passar também. Não, beleza. Faça depois, que quando eu postar no Facebook, eu vou colocar no comentário fixado.
Pô, que legal. Ô, Cássio, agradeço demais você ter feito. Uma hora passa rápido, né? Passa rápido. Eu falei... Eu não falei nada Então, deveríamos ter tempo, né? Até te convido mais para frente vir conversar com a gente de novo para atualizar esses assuntos, que são assuntos que são atualizáveis, né? Daqui a um tempo, fizemos mais isso, mais números melhores para falar do que agora. E se estou à disposição, o secretário está à disposição. Se você quiser, o público, direcionar tema para a gente trazer, dados, hoje eu não trouxe dados, né? Se tiver, falar, queria saber tal dado, a gente traz dado. Sim. Essa é a importância da comunicação. Ou quer falar, vamos falar sobre criança, sobre acolhimento de criança. Olha que legal. Tem muitos assuntos que não deu nem para a gente entrar. O tempo não deu, mas não vai faltar oportunidade, viu, Cássio? Como eu sempre peço, eu peço sempre no finalzinho para deixar umas considerações finais, uma palavra, um abraço, ou o que você quiser falar. Então, convido você a fazer essas considerações, fica à vontade, mas olhando para a sua câmera, que é aquela ali. Ó. Vamos lá. Quero aqui agradecer, claro, Paulo, né, toda a sua equipe aí, por abrir esse canal. Eu acho que é o objetivo nosso, trazer informação. E eu quero aqui deixar um grande abraço para a minha equipe, da Secretaria da Assistência Social, que tem feito um trabalho maravilhoso no nosso município. É um trabalho que não é visto, né? Até a gente falou sobre o Covid aqui, né? Se deu ênfase à saúde. E quantas foram as filas nos CRAS, no CREAS, para atender a população, e não foi visto. Então, um grande abraço para todos aí da Assistência Social. Quero aqui deixar um abraço aqui ao meu prefeito, Rodrigo Falsetti, que me deu a oportunidade de estar na secretaria, ao Major. Tem dado todo o apoio para a gente, para a área social. E quero aqui só deixar a mensagem para você, essa que a gente tentou trazer aqui. Vamos dar oportunidade. Não só falando agora em situação de rua. Vamos dar oportunidade para que as pessoas melhorem e assim a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais digna e um convívio nessa cidade maravilhosa, muito melhor. Beleza. Obrigado, meu amigo. Então, falei aqui com o Cássio, que está à frente da Secretaria da Assistência Social de Mogi Guaçu. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá? Vai retornar em algum momento. Vamos lá, à disposição. Com certeza. E aqui comigo. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.